Dia a todos, sejam bem-vindos a este webinar dedicado ao tema Sistema de Depósito e Reembolso da Implementação à Prática. Este webinar é promovido pelo Pacto Português para os Plásticos. Antes de iniciarmos a sessão de hoje, gostaria apenas de partilhar de forma breve quem somos e qual o propósito desta iniciativa. O Pacto Português para os Plásticos é uma iniciativa colaborativa coordenada pela Associação Smart Waste Portugal, que procura potenciar a economia circular para os plásticos em Portugal, assenta em metas concretas e resultados mensuráveis. Atualmente, o Pacto conta com 115 membros, representativos de toda a cadeia de valor nacional do plástico. No âmbito deste compromisso e tendo em conta a evolução do enquadramento nacional, o Sistema de Depósito e Reembolso, o SDR, representa um passo muito relevante para o aumento das taxas de recolha seletiva e reciclagem de embalagens de bebidas em Portugal. A sua entrada em vigor, já no próximo dia 10 de abril, traz novos desafios, mas também importantes oportunidades para todos os intervenientes da cadeia de valor. A sessão de hoje terá início com uma apresentação da SDR Portugal, a quem desde já agradeço a disponibilidade para estar hoje aqui conosco. Portanto, a SDR Portugal é a entidade responsável pela implementação e gestão do sistema, e hoje vai-nos dar a conhecer o funcionamento do SDR, os seus principais objetivos, impactos esperados e o calendário de implementação. De seguida, a essa apresentação, teremos uma mesa redonda dedicada ao tema da implementação à prática, onde procuramos promover uma reflexão conjunta sobre a preparação para este novo sistema, os desafios e oportunidades identificados e o papel dos diferentes operadores da cadeia de valor. Ao longo da mesa redonda, os convidados e a quem desde já também agradeço terem aceito o nosso convite, irão partilhar as suas perspectivas e experiências, contribuindo para uma melhor compreensão das implicações deste novo modelo. Antes de começarmos, deixo apenas aqui algumas indicações práticas. Portanto, este webinar terá a duração de cerca de 1h15 e pedimos para que todos mantenham os microfones desligados durante a sessão. Muito obrigada pela vossa presença e desejo a todos uma excelente sessão. Então, para começar, passo a palavra à Catarina Pereira, que é responsável de comunicação institucional e sensibilização da SDR Portugal. Catarina, muito obrigada. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite e a promoção desta sessão ao Pacto Português para os Plásticos e saudar também os restantes oradores que vão estar de seguida presentes e a participar na mesa redonda. Vou iniciar a minha partilha de ecrã. Acredito que por esta altura já estejam todos a ver. Sim. Ao longo dos próximos minutos, iremos partilhar quem é a SDR Portugal, explicar como irá funcionar o sistema de depósito e reembolso a partir de dia 10 de abril, perceber porque é que se conseguem bons resultados e também partilhar os nossos principais canais de comunicação neste momento que todos podem acompanhar para saberem mais informações ou até para entrar em contacto com a SDR Portugal. A SR Portugal é a entidade gestora, licenciada pela Agência Portuguesa do Ambiente e pela Direção-Geral da Economia, e que está responsável pela implementação e pela gestão do SDR em Portugal. O sistema de depósito e reembolso em Portugal, nós seremos o primeiro país do sul da Europa a implementar, e com isto, obviamente, estamos a beber de tudo aquilo que já aconteceram, de tudo aquilo que já aconteceu nos outros países europeus onde o sistema está implementado, obviamente adaptado à nossa realidade. A SDR Portugal é uma associação sem fins lucrativos e que é constituída por um conjunto de associados. Por um lado, a Circular Drinks, que representa 90% da cota da indústria de bebidas refrescantes, águas e cervejas, e também pela SD Retalhistas, que representa mais de 80% da cota do retalho alimentar.
E também todo este trabalho de implementação que tem sido feito não seria possível sem o apoio de um conjunto de parceiros que de facto têm sido muito relevantes neste processo e que continuarão a acompanhar-nos certamente por este caminho. E porquê embaladores e retalhistas? Por um lado, temos os embaladores que financiam o sistema, que têm a capacidade de produzir embalagens de elevada reciclabilidade e com menor pegada carbónica, e que também podem incorporar mais material reciclado nas embalagens. No final do dia, com o sistema de depósito e reembolso, ambicionamos que uma garrafa se possa voltar a tornar uma garrafa e que uma lata se possa voltar a tornar uma lata. Por outro lado, os retalhistas, que também eles são embaladores, que podem influenciar positivamente os consumidores e são também o coração do sistema, uma vez que são os locais onde a maioria das embalagens serão recolhidas nos pontos de volta. Este é um sistema que coloca o cidadão no centro, o cidadão este que terá acesso à compra de bebidas com o símbolo Volta. Falamos sempre de embalagens de bebidas de uso único, portanto garrafas e latas de plástico, metal e alumínio inferiores a 3 litros, que depois, consumidas as bebidas, o consumidor poderá então dirigir-se a um ponto de recolha para devolver a embalagem ao sistema, que depois, através de um sistema logístico, irá até aos centros de contagem e triagem, para posteriormente seguir para os recicladores que transformam as embalagens usadas em matérias-primas de elevada qualidade que podem então voltar a integrar o circuito alimentar. Por isso é que trabalhamos e o sistema de depósito e reembolso procura de facto trabalhar para uma economia mais circular. Por fim, esta matéria-prima pode de facto voltar a entrar na indústria de bebidas e depois voltar às prateleiras, aos pontos de venda, aos cafés e por aí fora, para que o consumidor possa novamente voltar a comprar estas bebidas. Falamos de um fluxo de embalagens muito grande, portanto, o sistema de depósito e reembolso em Portugal irá abranger cerca de 2,1 mil milhões de embalagens de bebidas de uso único inferiores a 3 litros. E, portanto, temos um fluxo de facto muito grande, disperso não só no retalho, mas também nos estabelecimentos Horeca, que também são pontos de venda. E falamos de embalagens específicas, portanto, o sistema não vai abranger todas as embalagens e é muito importante que todos compreendamos isto. Portanto, falamos de garrafas de plástico e alumínio, latas de metal, portanto, todas com volumetria inferiores a 3 litros. E estas embalagens devem, ou melhor, vão ter de conter o símbolo volta para serem aceitos pelo sistema. Terão também de ter aqui alguns cuidados para que as máquinas, portanto, os pontos de recolha automáticos, as consigam de facto identificar e aceitar. Tudo o que sejam embalagens sem o símbolo volta, embalagens ECAL, de vidro ou de bebidas lácteas, não são aceitos pelo sistema. E para que no momento em que o consumidor se dirija a um ponto de recolha para que as embalagens sejam de facto aceites, há alguns cuidados a ter em conta. Desde logo, as embalagens devem estar intactas, portanto, ao longo dos últimos 30 anos fomos incentivados a espalmar as embalagens e encaminhá-las para o ecoponto amarelo. Para o sistema de depósito e reembolso, as embalagens têm de estar de facto intactas e serem encaminhadas para os pontos de volta. Estarem vazias, portanto, sem líquido, estarem completas, nomeadamente com tampa no que diz respeito às garrafas de plástico e alumínio e também terem o código de barras legível. Obviamente, reforço aquilo que disse antes, que é estas embalagens têm de ter também o símbolo volta. As máquinas irão ler todos estes parâmetros e, portanto, se todos eles se verificarem, a embalagem é aceite. Se pelo menos um deles não estiver, vamos supor que temos uma embalagem que ainda tem um bocadinho de líquido, portanto não foi consumida até ao fim, a embalagem não será aceita pelo sistema e o valor de depósito não será reembolsado.
E o valor de depósito nada mais é do que um incentivo à participação ativa dos consumidores. Será aplicado a cada embalagem abrangida pelo sistema de depósito e reembolso. O valor está fixado em 10 cêntimos por embalagem, independentemente da volumetria das mesmas, e é totalmente reembolsado mediante a devolução das embalagens nas devidas condições e nos sítios certos. O reembolso pode, de facto, assumir diferentes formas, consoante não só o local onde a embalagem é devolvida, mas também a própria preferência do utilizador. Se o consumidor se dirigir a um ponto de recolha-volta que estão presentes em super e hipermercados ao longo de todo o país, eu não disse uma coisa no início, mas o sistema de depósito e reembolso irá ser implementado em Portugal continental e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, portanto é mesmo para toda a gente. Se o consumidor se dirigir a um ponto de recolha, terá como opções de reembolso o voucher, que tanto pode ser convertido em dinheiro, em numerário, como pode até ser utilizado como vale de compras logo para descontar numa compra que seja feita a seguir, por exemplo. Ser realizada uma transferência para doação, que é uma solução que nos entusiasma permitirmos os cidadãos, se quiserem realizar uma doação para uma entidade selecionada pela STR Portugal ou pelo ponto de recolha, e vai existir essa possibilidade logo desde o início. O voucher desmaterializado, portanto, os cartões de fidelização como os conhecemos, ou também outras soluções de payout digital. Se o cidadão, se o consumidor, se dirigir a um quiosque para devolver as embalagens, aqui temos menos opções, mas mantém-se a doação e as soluções de payout digital. E, de facto, para o sistema ser bem sucedido, ser um sucesso em Portugal, é mesmo muito importante garantirmos uma rede de recolha capilar que chegue a toda a gente, que seja próxima, e, portanto, vamos contar com cerca de 2.500 pontos de recolha-volta que vão estar localizados em supermercados e hipermercados. Vamos ter quiosques de volta, serão 48 máquinas presentes em 36 municípios que permitem receber grandes quantidades de embalagens de uma vez e estarão localizados em zonas urbanas com mais estabelecimentos Horeca, com horários adaptados e de fácil acesso, porque estes quiosques permitem de facto esperar uma grande quantidade de embalagens de uma vez, enquanto que os pontos de recolha-volta é a entrega de embalagens uma a uma, portanto faz aqui diferença. E também os estabelecimentos Horeca serão locais para devolução de embalagens, sempre enquanto estas embalagens tenham sido adquiridas nestes estabelecimentos. E a verdade é que estas máquinas já começam a aparecer, as máquinas Volta, portanto a Volta é a marca que identifica o sistema de depósito e reembolso, que irá conversar com todos os cidadãos, e os pontos Volta já começam a ser instalados, ainda não podem ser utilizados, as máquinas só estarão de facto ligadas a partir do próximo dia 10 de Abril, mas é esta a marca, são estas as cores que devem procurar quando estiverem à procura de um ponto para devolverem as vossas embalagens de bebidas de uso único. Os quiosques são também outra solução. Inauguramos o primeiro esta semana em Albufeira, portanto, de facto, já estão a ser implementados e, portanto, ao longo deste ano teremos várias soluções e, de facto, uma rede capilar e robusta para permitir a devolução das embalagens. Na prática, o consumidor compra a bebida, portanto, numa garrafa de plástico ou numa lata, paga o valor de depósito por cada embalagem. O valor de depósito estará sempre apresentado de forma separada ao preço do produto, para que o consumidor saiba de facto aquilo que está a pagar e compreenda que aqueles 10 cêntimos vão funcionar como uma caução, que depois pode ser totalmente devolvida se a embalagem for entregue nas devidas condições. Após consumir a sua bebida, dirige-se então a um ponto de volta ou a um quiosque, devolvendo a embalagem e recebendo então o valor de depósito correspondente ao número de embalagens que depositou.
Por fim, as embalagens são então recolhidas, são enviadas para reciclagem, são tratadas, e podendo então ser transformadas em novas embalagens, voltando então às prateleiras e aos pontos de venda. Importa também porque o sistema de depósito e reembolso é implementado a partir do 10 de abril, mas existirá um período de transição até ao próximo dia 9 de agosto. E é muito importante estarmos todos conscientes disto, porque durante estes meses irão coexistir embalagens pré-volta e embalagens volta. E para sabermos se estamos perante uma embalagem volta ou não, se vamos pagar o valor de depósito ou não, importa olhar para a zona do código de barras, porque é junto a esta zona que será de facto este símbolo que podem ver aqui do lado direito. Se este símbolo estiver na embalagem, estamos perante uma embalagem abrangida pelo STR e, portanto, será aplicado o valor de depósito de 10 cêntimos e poderá depois então ser aceito pelas máquinas no final do consumo. As metas são ambiciosas, mas de facto estamos a trabalhar para as cumprir e o grande objetivo é uma taxa de recolha de 90%, portanto, recolha seletiva de garrafas de plástico e latas de utilização única para bebidas, portanto, alcançar uma recolha seletiva de 90% até 2029. É para aqui que estamos a trabalhar. Tudo isto só será possível, obviamente, com a participação de todos, não só de retalhistas, como de embaladores, como já mencionei, mas também de todos os cidadãos. Falamos de um sistema que é para todos e que irá ser bem sucedido se todos participarem, desde pessoas mais jovens até pessoas mais velhas. É de facto essencial a participação e a mobilização de todos. Teremos o 19º país da Europa a implementar o sistema de depósito e reembolso. Obviamente que fomos compreendendo o que é que funcionava bem e quais é que eram os maiores desafios dos outros países, mas cada realidade é diferente e, portanto, teremos certamente os nossos. Iremos estar constantemente a procurar melhorias para que o sistema seja de facto simples para o cidadão e sabemos que traz, um sistema de depósito de reembolso traz de facto benefícios, não só na melhoria do comportamento do cidadão, também o aumento da reciclagem, a melhoria da qualidade do reciclado, portanto, relembro que queremos que uma garrafa possa voltar a ser uma garrafa e que uma lata possa voltar a ser uma lata, também reduzir a deposição em aterro, o próprio lixo nas ruas, nas praias, portanto, procuramos ter cada vez mais ruas limpas, praias limpas, jardins limpos e, portanto, o STR irá ajudar neste sentido e também a própria redução das emissões de carbono. No final do dia, estamos todos a trabalhar para um planeta melhor, para um planeta mais sustentável e que preparado também para receber as gerações futuras. Antes de terminar, gostava de convidar todos a visitar o website da STR Portugal, onde de facto está disponível muita informação detalhada sobre o sistema, mas também para visitarem o website da Volta, portanto, a marca do sistema de depósito e reembolso, que está mais direcionado para o consumidor, mas de facto explica de forma muito simples como é que tudo irá funcionar e, claro, as nossas redes sociais também, nas quais partilhamos muito conteúdo, todas as atualizações relevantes serão comunicadas sempre por lá, por isso convido todos a acompanhar tanto a STR Portugal como a Volta e contamos com todos a partir do dia 10 de abril para de facto tornar o sistema de depósito e reembolso um sucesso em Portugal, à semelhança como está a ser noutros países da Europa. Catarina, muito obrigada por esta excelente apresentação e por nos esclareceres aqui algumas dúvidas que julgo que todos nós tínhamos. Antes de mais, desejar também aqui por parte do Pacto Português para os Plásticos um enorme sucesso para
para este projeto, que é um projeto de todos e que bem necessitamos para aumentar aqui as nossas taxas de recolha e de reciclagem destas embalagens. No entanto, não posso deixar também de dizer que continuamos a ter as outras embalagens que não têm um sistema de depósito e que continuamos todos a ter que as levar aos ecopontos e a fazer também a sua separação. Super importante, Patrícia, porque durante este período de transição, como eu mencionei, vão existir embalagens pré-volta e embalagens volta. Todas as embalagens pré-volta devem continuar a ser encaminhadas para o respectivo ecoponto, portanto, no caso para o ecoponto amarelo, e mesmo portanto, a partir do dia 10 de agosto, em que já não é permitida toda a comercialização das embalagens abrangidas pelo STR sem o símbolo, portanto, a partir de 10 de agosto, as embalagens abrangidas pelo sistema serão todas o símbolo volta, mas se alguma delas se encontrar danificada e não for aceito pelo sistema, é também para encaminhar para o respectivo ecoponto. Portanto, nós iremos funcionar de forma complementar às entidades e ao SIG, portanto, que já existem, e é super importante reforçar essa mensagem. Ok, obrigada. Bom, e então agora vamos passar aqui para a nossa mesa redonda, e aqui o tema da nossa mesa redonda é da implementação à prática. Portanto, ao fim de uns anos já que andamos a falar desta questão do SDR e do início deste sistema, portanto, temos aqui assim uns convidados. Portanto, nós convidamos para esta conversa um, aqui o Bernardo Augusto, que é assessor para a área da sustentabilidade da APM ProBev, o Fernando Ventura, que é Environmental Global Director da Jerónimo Martins, e o Manuel Bastos, Public Affairs Communication and Sustainability Manager da Coca-Cola Euro Pacific Partners. Muito obrigada aos três por estarem aqui hoje conosco para vermos então quais é que são os desafios da implementação, como é que chegamos até aqui e como é que isto tudo se vai desenrolar e as expectativas que têm. Muito obrigada pela vossa disponibilidade também, por mais uma vez estarem aqui assim connosco nestas sessões do Pacto Português para os Plásticos. Bom, e a minha primeira questão é para os três. Não precisam de se alongar muito, porque depois vamos ainda ter tempo aqui para esmiuçar melhor os temas. Mas ao fim de, como eu disse, destes anos, já podemos falar em anos que estamos aqui assim à espera que o SDR entre em funcionamento. A minha questão, de uma forma, portanto, para os três se acham que o setor está finalmente pronto para o arranque do SDR, e quais é que são aqui as principais preocupações nesta fase inicial, nesta fase de arranque. Se calhar começávamos aqui pelo Bernardo para ter uma visão mais de chapéu e depois passávamos para os casos mais concretos do retalho e das marcas. Bernardo. Bem, bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado em nome da PM ProBev pelo convite. Queria também aproveitar para saudar os restantes oradores ou participantes da mesa redonda. De facto, é uma, o desafio, digamos assim, estes desafios de implementação do sistema de depósito e reembolso são bastante significativos, e para os setores que a APM ProBev representa, mais do que um desafio, é uma oportunidade para dar corpo à aposta estratégica em matéria de circularidade que estes setores têm vindo a fazer desde há longos anos. Sobretudo para contribuindo dessa forma para o atingimento das metas de recolha e reciclagem a que o país está obrigado e para o aumento da taxa de utilização circular de material
que, como sabemos, em 2023 se situava nos 2,8% e que é uma das mais baixas da Europa. E, portanto, do ponto de vista estratégico, o setor das águas minerais naturais e de nascente e dos refrigerantes não alcoólicos quer dar um contributo efetivo para o cumprimento para o aumento desta utilização circular de materiais, e do ponto de vista estratégico, este novo sistema de depósito e reembolso é uma excelente forma de o fazer. E os produtores embaladores são, de facto, a trave mestra do sistema, ou uma das traves mestras do sistema, já que suportam com as suas contribuições o financiamento da infraestrutura, os RVMs, logística, triagem, auditoria, cujo investimento está estimado em cerca de 150 milhões de euros nesta fase inicial. E, portanto, quais é que são, no fundo, estes principais desafios e como é que os produtores embaladores têm vindo a preparar para eles? Portanto, no fundo, estamos a falar de quê? Estamos a falar os custos e as adaptações operacionais exigidas. Por outro lado, o cumprimento de requisitos técnicos de embalagem e rotulagem exigidos pelo STR, a integração logística e de sistemas de informação e a gestão contratual e financeira com a entidade gestora do STR Portugal. E, portanto, todas estas dimensões são dimensões e são investimentos que servirão apenas para garantir o arranque do sistema. E não dizem respeito ainda ao valor da prestação financeira que os produtores embaladores irão ter que pagar por cada uma das embalagens que vão ser colocadas no mercado, dentro do âmbito do sistema, e que vão representar per si um acréscimo de custos significativos. Portanto, os produtores embaladores estão preparados, têm feito um esforço significativo e, naturalmente, que o período de transição vai ser o momento certo para, digamos, burilar o esforço nos próximos 120 dias, a partir de 10 de abril, para que tudo corra bem e para que, no fundo, o sistema entre em operação com o produto no mercado, o produto volta, e para que o sistema entre, de facto, seja bem sucedido. Muito obrigada, Bernardo. Fernando, aqui a mesma questão. Os retalhistas, e no caso este retalhista mais específico, estão prontos aqui para o SDR? Isto é uma pergunta retórica, claro que estão, certamente. Mas o que é que vos preocupa mais nesta fase de arranque? Bom dia, Patrícia, bom dia a todos. De facto, o setor do retalho alimentar, eu diria que como um todo está preparado, ainda que digamos, na fase de arranque possam acontecer pequenas falhas, mas eu julgo que não é isso que dita o funcionamento do sistema como um todo. Até porque eu gostava de salientar aqui um aspecto positivo relacionado com isto mesmo, com o desenvolvimento do sistema em Portugal, que de facto nós tivemos, desde que a licença foi atribuída à STR Portugal, foi dada a oportunidade de desenvolver todos os requisitos e todos os aspectos burocráticos e não só associados ao sistema. Portanto, durante cerca de ano e meio, algo que, por exemplo, eu acabei de chegar da Polónia, algo que não aconteceu na Polónia. Portanto, as entidades gestoras receberam licenças em junho do ano passado e o sistema começou a funcionar logo no início de outubro. Portanto, foram dados 3 meses a todos, à indústria e ao retalho,
e a outros players, nomeadamente ao setor Horeca, para implementarem o sistema sem se prepararem devidamente. E passados 6 meses de implementação do sistema, há de facto ainda falhas graves. Mas pronto, o que de facto não é o nosso caso. Agora, o que é que me preocupa mais? Eu julgo que esta preocupação também é transversal ao setor do retalho alimentar. Mas falando das insígnias que eu represento, e nomeadamente do retalhista Pingo Doce, o que preocupa-nos mais aquilo que possam vir a ser as percepções do consumidor e a má interpretação que possa fazer das mensagens que estão a ser veiculadas. E nós vimos a apresentação da Catarina Pereira há pouco. Temos percebido aquilo que tem sido o investimento da SDR Portugal em informação, em comunicação, para que esta mensagem chegue todos os dias aos consumidores e para que percebam de facto aquilo que é o seu papel, mas ainda assim eu acho que nós vamos ser confrontados, sobretudo nos primeiros tempos, com percepções erradas e com interpretações também erradas destas mensagens. E, portanto, diretamente relacionado com isso, vai estar associado precisamente àquilo que são as embalagens ou a como é que o consumidor vai gerir as embalagens pré-volta, as embalagens que ainda não têm o símbolo volta e, portanto, são embalagens que para as quais o consumidor não pagou o valor de depósito, mas que se não entender devidamente esta mensagem, vai já começar no dia 10. Aliás, já começou, porque nós já fomos confrontados em algumas lojas com a tentativa de devolução de latas e de garrafas de plástico nas nossas máquinas, que estão desligadas, estão desativadas, mas ainda assim, como já há comunicação, há consumidores já a tentar devolver estas embalagens e, portanto, empurram, deixam sacos de garrafas vazias junto às nossas máquinas e, portanto, assusta-nos de certa forma sobre aquilo que vai ser o comportamento real a partir do dia 10. Portanto, eu acho que como no todo, digamos assim, a SDR Portugal e todos estes players ainda têm aqui um desafio muito grande que é demonstrar claramente que embalagens é que podem ser devolvidas. Mas, de facto, nós estamos a ver este movimento de acumulação de embalagens no consumidor, ou por parte do consumidor, porque depois vai tentar devolver estas mensagens e mais uma vez fazendo o paralelismo com outros sistemas, nomeadamente o da Polónia, que eu tive a oportunidade de observar na semana passada. Já passaram 6 meses de implementação e a quantidade de embalagens que ainda não pagam valor de depósito e que são devolvidas ou que o consumidor tenta devolver, este volume é ainda gigantesco. E, portanto, é fácil perceber que isto nos vai gerar um problema operacional, porque de facto não estamos preparados para gerir um grande volume destas embalagens fora das máquinas, ou por uma via que seja diferente da devolução via máquinas ou até a devolução manual. Portanto, que é outra das formas que o retalho alimentar também tem para receber estas embalagens do consumidor. Portanto, eu diria que esta é a nossa preocupação central. É claro que temos muitas outras preocupações, mas se calhar depois podemos falar mais à frente, mas esta é central porque isto pode gerar constrangimentos operacionais ainda durante muitas semanas, se não forem meses. Sim, e também se calhar alguma confusão dos próprios consumidores, não é? De não perceber porque é que se Exatamente. podemos. Então, afinal, isto afinal não funciona nada, não é? Que é logo aquela conclusão que se tira, afinal isto não. Mas pronto, É vamos isso, tem mesmo esperar. a ver com o que eu dizia há pouco, tem a ver com a tradução das mensagens, a capacidade para traduzir as diferentes mensagens e comunicações, e depois também as percepções que isto vai gerar, porque pode levar também quase a desacreditar do funcionamento do sistema, podem não perceber porque é que estão a ser cobrados à cabeça os 10 cêntimos de valor de depósito,
e, portanto, são estes comportamentos incorretos, mas também as percepções erradas que possam ser geradas no consumidor, que levam desacreditamento, como é óbvio, deste sistema, e que nenhum de nós quer, como é óbvio. Muito bem. Manuel, como é que uma marca que gera aqui muitas marcas eh, olha para tudo isto e vê aqui assim estes desafios iniciais e como é que estão preparados para esta fase de arranque? E o que é que vos preocupa também? Uma empresa portuguesa que tem muitas marcas, que comercializa e distribui muitas marcas, como a Coca-Cola Euro Pacific Partners, como é que vê este sistema, ok? Antes de mais, bom dia a todos. Parece-me que é excelente, vejo aqui muita gente, quase 200 pessoas, acho que é um dos webinars mais participados É o mais participado sempre. Excelente, nota-se que as pessoas têm interesse neste assunto e que querem ser esclarecidas, ótimo, estamos cá para tentar ajudar naquilo que conseguirmos. Parabéns à Catarina porque fez aqui uma apresentação excelente que nos permitiu logo aqui pôr a base, digamos assim, e os pilares aqui bem alicerçados. Vai continuar a ter um desafio muito grande, tal como toda a equipa de comunicação da STR, porque era como o Fernando dizia, um dos maiores desafios. Eu também concordo com ele, acredito que vai ser a questão da comunicação e como é que esta comunicação vai ser feita e como é que ela vai abordar o consumidor. Porque estamos a falar de 30 anos que nos tiveram a ensinar a espalmar as embalagens, a colocar no amarelo, a fazê-lo de determinada forma e agora temos que mudar este mindset por completo, passamos a ter um valor de caução sobre a embalagem, falam muitas vezes e depois há confusão com o reutilizável que existia no tempo dos nossos avós, isto não é reutilizável, isto continuam a ser embalagens de uso único, mas assim podemos lhe dar uma circularidade, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, ok? E muitas das vezes aquelas ideias, e é algo que também, aquilo que o Fernando também contava, e eu comecei a ver também algumas coisas nas redes sociais, assim, que às vezes assustam, que é isto, os retalhistas estão a fazer isto para ganhar, os supermercados estão a fazer isto para ganhar dinheiro, ou não sei, começam este tipo de discursos, discursos que não têm base em informação, porque não sabem aquilo que está por trás. Nós o que estamos aqui a dizer é que até agora nós temos sistemas que nos permitem recolher, vá lá, 50%, tanto a nível de embalagens de plástico, 18% quando falamos de alumínio, que é ridículo, um valor absolutamente ridículo que nós temos de recolha em Portugal. E com isto nós passamos a valores de 70%, 80% e gradualmente até chegamos a 90%. Okay? Quando falamos de 90%, às vezes as pessoas dizem 90%, oh, Manuel, isso é impossível, isso não vai acontecer. Ok, tudo bem, mas então vejam um benchmark europeu, vejam os outros países, vejam em que resultados é que os outros países estão. E todos esses países ou estão muito próximos dos 90% ou estão acima dos 90%. Okay? Alguns até chegaram a 98%. Portanto, a partir do momento em que existe um valor de depósito por uma embalagem, as pessoas vão ter a tendência a devolvê-la. E mesmo que não tenham e que não queiram, alguém irá fazer muitas das vezes esse trabalho de coleta dessas embalagens. Portanto, este é um sistema que vai permitir recuperar as embalagens e depois torná-las circulares, ou seja, voltarem a incorporar novas latas, novos PETs. Isto é excelente, porque deixamos de necessitar tanta matéria-prima virgem. Ou seja, já estamos aqui a falar de vários dos objetivos que o Pacto Português para os Plásticos também tem por base, não é? Como a parte de reincorporação de reciclado, o aumento da recolha, portanto, a eliminação ou a redução também a nível plástico virgem. Portanto, tudo isto que estamos aqui a falar são objetivos que são objetivos comuns e que eu acredito que a indústria das bebidas está na linha da frente neste sentido. E isso tem sido bastante importante e bastante impactante. E este sistema só funciona porque estamos aqui todos envolvidos. Ou seja, conseguimos desde o lado dos produtores, embaladores, estar aqui também com uma presença forte e apoiando o sistema. Também os retalhistas estão com um compromisso muito grande connosco, como um todo, e conseguimos fazer isto porque temos também essa capilaridade de chegar próximo do consumidor e de conseguir que isto seja fácil acesso para o consumidor, ok? Com todas as questões que vão existir da mudança de paradigma, mas é relativamente fácil. E temos as associações também connosco, o que nos permite também todo este foco de
alargar o espectro ao máximo de produtores possível, ao máximo de retalhistas possível e chegarmos de uma forma quase como um polvo, não é? Ou seja, conseguimos com isto chegar a todo lado e conseguir melhorar as taxas de recolha de embalagens, que isso será o nosso objetivo final e o nosso fundamento para isto. Vendo um bocadinho a parte dos grandes desafios, para além destes que já fui falando, de desafios de comunicação, eu acredito também que temos um outro desafio muito grande, que é como é que o consumidor também se vai comportar a nível de HoReCa. Okay? Porque nós somos um dos primeiros países que tem 80 mil estabelecimentos HoReCa, não é? num sistema de depósito de reembolso. E isto é gigante. Cerca de 50% das embalagens que estamos aqui a falar estão no setor HoReCa. Portanto, é muito importante que este setor também tenha compromisso com esta solução de recolha de embalagens, que tenha formas acessíveis de recolha dessas mesmas embalagens e que consigamos com isto que todos cooperemos e que estas embalagens sejam recolhidas e que se consigam recuperar todas, porque muitas das vezes sabemos que vai ser um desafio maior, não é? Para um HoReCa ter que também juntar as suas embalagens, certo? É o que a legislação pede, e assim conseguiremos todos recuperar mais embalagens, e esse será o fundamento. Portanto, eu diria que estes são, assim, alguns dos maiores desafios: desafio de comunicação, desafio de HoReCa e de percepção do consumidor, como é que ele vai percepcionar isto e como é que vai reagir, que aí também vamos ter que ser muito ágeis. É como o Fernando dizia, o caso da Polónia é um caso crítico, que é um sistema que eu diria quase que aquilo foi construído pelo telhado, não é? e que tem sempre ali algumas questões, mas é muito importante continuarmos a fazer o nosso trabalho e cada vez melhor. E vamos conseguir recuperar 90% das nossas embalagens com um sistema de depósito de reembolso maduro. Muito obrigada, Manuel. Destaco aqui também o vosso forte espírito otimista, que é muito bom. Temos que acreditar nas coisas quando elas estão a começar, acho excelente. E passava então aqui para o Bernardo. Bernardo, quais é que foram aqui assim as mudanças concretas que as empresas tiveram que fazer aqui para se adaptar ao sistema? Sei lá, a nível das logísticas, das rotulagens, dos sistemas internos, assim de uma forma geral. Podes-nos dizer aqui algum bocadinho sobre isto? Bem, em primeiro lugar, esta adaptação já começou há bastante tempo. Portanto, os nossos associados têm vindo a trabalhar no tema da transição já há bastante tempo. Desde 2018. Desde Primeira entrada da legislação. Desde 2018 que temos estado a trabalhar neste tema. Depois, enfim, genericamente em três frentes, todas elas com grande complexidade. Em primeiro lugar, a questão da adaptação das embalagens e dos rótulos, no sentido, sobretudo, de migração da questão dos rótulos, portanto, por causa da introdução dos logotipos Volta. Portanto, é necessário introduzir os logotipos Volta e alterar os códigos EAN por causa das especificações técnicas que foram desenvolvidas pela STR e que, sobretudo devido às questões de garantia de reciclabilidade das embalagens. E, portanto, isto exigiu, da parte dos nossos associados, alterações, não só do ponto de vista da rotulagem, mas também, em alguns casos, do ponto de vista da própria embalagem. E, portanto, houve esse trabalho que teve que ser feito e que, neste momento, faz com que grande parte das embalagens que estão registadas no STR já estão registadas ou já estão consideradas na chamada lista verde e, portanto, já estão consideradas como estando em condições
como obedecendo, digamos assim, aos critérios de reciclabilidade e às especificações técnicas da STR, do STR. Porque o próprio STR criou aqui assim especificações técnicas Criou as especificações técnicas mais, portanto, para as próprias embalagens, para garantir uma melhor reciclabilidade, não é? uma melhor reciclabilidade, exatamente. Portanto, houve esse trabalho, digamos assim, tem sido uma frente importante. Por outro lado, a questão do planeamento e da gestão de estoques. A questão de garantirmos que temos produto de volta no mercado quando o arranque operacional do sistema e o esgotamento, e ao mesmo tempo, simultaneamente, o esgotamento de estoques por parte dos nossos associados uma tarefa extremamente importante, não só do ponto de vista económico e económico-financeiro, mas também do ponto de vista ambiental, porque não queremos desperdício de produto e, portanto, queremos garantir que, de facto, não há esse desperdício e não tenhamos nem que fazer, enfim, no limite teremos que fazer doações, mas também não queremos chegar a uma situação em que tenha que ser destruído produto ou no limite do ato. E, portanto, este trabalho de gestão de estoques, de planeamento de produção, é também algo que está a ocupar bastante tempo dos nossos associados. Uma terceira dimensão que eu gostaria de salientar é a dimensão dos sistemas de faturação e de IT, uma vez que temos um conjunto de novos fluxos financeiros e operacionais associados ao sistema que faz com que, por um lado, vai existir o valor da prestação financeira que vai ter que ser cobrado por parte do STR em regime de autofaturação aos nossos associados e, portanto, isso vai exigir também da parte deles novos procedimentos. Por outro lado, vai ter que existir também uma rastreabilidade robusta das quantidades colocadas no mercado, da nossa parte, e, portanto, significa que vamos ter que ter sistemas de faturação mais robustos e tudo o que diz respeito à adaptação dos sistemas de IT, o que também é uma dimensão e é uma frente, digamos assim, de trabalho bastante importante. Com, digamos, a dificuldade adicional de que temos um conjunto de prestadores de serviços, de fornecedores de software que também tiveram e estão a ter que adaptar as soluções existentes para estas novas especificações e, portanto, isso também teve que ser acautelado. Portanto, eu penso que estas três dimensões são aquelas que eu gostaria de salientar. Muito obrigada, Bernardo. Fernando, e então, no dia a dia, na prática, como é que as lojas se estão a adaptar e estão, portanto, aqui a preparar tudo para o STR e como é que isto depois na prática vai funcionar na loja? Bom, isto tem alterações, umas que são visíveis e outras nem por isso. Começando pelo mais básico, estamos a falar da implementação da gestão de um novo fluxo de resíduos que até agora não tínhamos que gerir. O Pingo Doce foi pioneiro na implementação da recolha de dois fluxos de resíduos, nomeadamente os óleos alimentares usados, que iniciou em 2009, ainda antes da publicação nesse mesmo ano de um decreto-lei sobre este fluxo específico, e em 2013 com a recolha de cápsulas de café usadas. E, portanto, temos também já a experiência de facto implementarmos algo que é inovador e que, digamos, tem que ser pensado de raiz.
É claro que este ou melhor, isto assenta em práticas muito mais sofisticadas. Portanto, não é só colocar mais um ecoponto à entrada da loja. Portanto, estamos a falar, e o Bernardo também acho que deu aqui uma visão muito, muito complexa da complexidade deste sistema, que de facto exige, no nosso caso, foram meses de preparação, até inclusivamente para a definição do local exato onde teríamos que instalar cada uma destas máquinas RVM, a dimensão que elas idealmente teriam, mas que na realidade também poderiam ter. Portanto, tudo isto foi um ajuste caso a caso. Portanto, temos estado nos últimos meses, e como todos já terão percebido, como é óbvio, a passar à fase da ação, que é a instalação destes equipamentos com toda esta complexidade de sistemas de IT, de acesso à fonte de energia, portanto, depois, em cima disso, tem que ser planeado também. Todos os processos têm que ser planeados, desenhados, e, portanto, todas as pessoas afetas têm que ser formadas. Como é que vão gerir estes equipamentos, como é que serão retiradas as embalagens das máquinas, como é que são colocados os sacos, como é que os sacos cheios vão ser selados, como é que essa comunicação acontece em sistemas, em que momento, como é que é gerido o processo de armazenagem, em que locais, e como é que acontece também a operação de recolha destas embalagens. Portanto, isto é um processo transformacional para o Pingo Doce, e diria eu que para todos os retalhistas do setor alimentar. Agora, tudo isto assenta num aspecto que para nós é essencial e que é determinante para o sucesso do sistema, que é de facto a formação das pessoas que vão estar envolvidas, não só para saberem aquilo que têm que fazer no dia a dia, porque isso é crítico, mas também que informação é que têm que ter para ajudar a esclarecer as dúvidas dos consumidores. De facto, vamos estar na linha da frente, somos nós que vamos estar, de facto, digamos, a sentir aquilo que é o sentimento e aquilo que é a prática efetiva e a adesão efetiva dos consumidores a este sistema. E, portanto, as nossas equipas operacionais têm que estar também perfeitamente cientes daquilo que são as principais dúvidas que vão surgir nesta primeira fase e, portanto, como é que esclarecem essas dúvidas. Portanto, esta foi, respondendo de forma resumida, o que muda na prática, muita coisa muda na prática, porque este vai ser um sistema de recolha de resíduos, chamemos-lhe assim, muito complexo, muito sofisticado, e, portanto, e que tem implicações, sejamos claros, na carteira do consumidor. Portanto, o consumidor, quando paga os 10 cêntimos de depósito na compra da bebida, tem logo a expectativa, e que é legítima, como é óbvio, e a lei também nos obriga a isso mesmo, a que estes 10 cêntimos lhes sejam devolvidos quando ele devolver a embalagem vazia. Agora, de facto, essa devolução não pode ser feita de qualquer forma. E, portanto, como a Catarina partilhou no início desta sessão, tem que conter o símbolo volta, a embalagem tem que estar intacta, o código de barras tem que estar legível e, portanto, só nessas condições é que nós conseguimos, de facto, devolver os 10 cêntimos. Para além que depois todo o sistema tem que estar a funcionar bem para que essa devolução, a emissão primeiro do talão possa acontecer e depois a devolução desse montante também possa acontecer nas caixas de check-out. Fernando, ainda antes de passar a palavra ao resto do painel,
colocava aqui uma pergunta no seguimento, que é, então e se as máquinas avariam? E se são um problema nas máquinas? Como é que isso vai ser, como é que isso vai ser resolvido? O que é que se diz às pessoas? Qual é o plano? Bom, o plano, como é óbvio, mais uma vez, a nossa capacidade para saber comunicar isto ao consumidor também vai ditar a maior, a maior ou menor satisfação por parte dos nossos clientes, um, e preocupa-nos também, mais do que isso, é repor estas situações tão depressa quanto possível. E por isso nós temos planos, ou melhor, nós não negociamos só a aquisição destas máquinas, portanto, a aquisição teve em conta também o nível de serviço que os fornecedores destas máquinas teriam já na fase de operação, portanto, na manutenção, quer preventiva, e, portanto, nós temos um plano de manutenção preventiva definido para cada máquina, em função das quantidades que vão ser recolhidas e em função das características específicas de cada uma das máquinas, mas, como é óbvio, temos também, digamos, um esquema de manutenção curativa, porque estas situações vão acontecer, portanto, não, como acontecem com qualquer tipo de equipamento, vão acontecer avarias e, portanto, temporariamente o sistema poderá estar inativo. Agora, o que é que estamos também a avaliar? Embora eu hoje não tenho nada de muito concreto para dizer a esta audiência, é em que medida é que a recolha manual pode, de facto, funcionar como alternativa nos pontos em que nós temos RVMs instaladas, que são praticamente, no nosso caso, são praticamente todas as lojas do Pingo Doce que vão estar equipadas com as RVMs. Portanto, é todo este trabalho que já fizemos e com certeza vamos continuar a fazer no momento em que o sistema arrancar. Aliás, posso-vos dizer que neste momento já temos uma máquina que foi albarroada por um veículo de um cliente. Felizmente foi só chapa amolgada, a máquina está intacta e funcional, mas esta também é outra situação que vamos com certeza acabar por infelizmente, verificar no dia a dia. Claro. Manuel, e para uma, para uma empresa como a vossa, que mudanças é que vocês tiveram que fazer na prática? Ahm, e, e se isso foi fácil, se foi rápido, e o que é que ainda acham que provavelmente vão ter que ainda se adaptar, no futuro, relativamente aqui a este sistema? Sim, antes disso, permite-me só aqui esclarecer um ponto que é, isto é a questão de avariar a máquina, assim, quase como uma máquina multibanco. Se a máquina multibanco, se uma nos diz que não nos dá dinheiro, não tem dinheiro ou não tem talão, nós podemos... Vamos à outra. Portanto, o sistema, a grande vantagem é isso, é que estamos a falar de mais de 2.500 pontos de recolha, portanto é fantástico. Temos aqui uma capilaridade gigante para a entrega dessas embalagens. E outra das coisas que é, a embalagem tem que ter o símbolo volta para ter depósito e depois ser ressarcido, ok? Portanto, se tentarmos com uma embalagem colocá-la na máquina e ela não tem, o símbolo volta não pagou o depósito, também nós não podemos querer ser ressarcidos de algo que não pagamos, não é? Portanto, aí é muito simples. O valor do depósito não é algo que estamos a pôr como um custo, como um preço acima, é um valor que vai circular por toda a cadeia de valor até ao final, até ao consumidor, e o consumidor, devolvendo a embalagem, devolve-lhe esses 10 cêntimos. Portanto, neutraliza por completo este valor, e acho que isso é um ponto importante. E só aqui também para esclarecer outro ponto, que era uma dúvida também que algumas pessoas tinham aqui no chat, dizer que quem vai pagar isto, se quem vai pagar este sistema depois vai ser o consumidor no final. Tal como acontece já com o ponto verde, não é? Que todos nós pagamos e que está também nas embalagens, também este valor está imputado às bebidas, como é lógico. Não é? Portanto, não vai ser muito disparo do valor de ponto verde por aquilo que se percebe, pelo menos numa primeira fase, poderá vir a crescer, vai depender de como o sistema se comportar, mas, no entanto, dizer que sim, claro, este impacto vai estar na cadeia de valor como um todo.
Mas Ou isso é o seja, custo. há um ecovalor que se chamará outra coisa para estas embalagens também, Exatamente, como é óbvio, exatamente. não é? Mas que vai estar, lá está, é isso que também nos vai permitir recolher 90%, senão nunca na vida conseguiríamos recolher 90% e íamos continuar nos mesmos 50%, ou subir de Claro. 50 para 51, 51 para 52, andávamos neste ritmo. Assim podemos chegar a um ritmo de recolher 90% das embalagens e torná-las muito mais circulares. Pronto, esse é um ponto. Primeiro perceber como é que nós nos fomos preparando para isto, ou seja, lá está, não é novo, desde 2018 que saiu a primeira regulamentação na legislação, ou a primeira menção na legislação, regulamentação só surgiu em 2024, portanto, 2018 para 24, estamos aqui a falar de um gap gigante, mas neste tempo houve algumas coisas que nós fomos fazendo trabalho de casa, de perceber a nível de estudos de benchmarking europeu como é que funcionam os vários sistemas de depósito de reembolso, fomos fazendo estudos com consultores que percebem e que construíram sistemas de depósito de reembolso para perceber qual é que é o melhor desenho desses sistemas, fomos também fazendo alguns estudos sobre qual é que seria o comportamento do consumidor perante a embalagem e perante o depósito, como é que seria o comportamento do Horeca, ou seja, o que é que vai acontecer também no Horeca e ao cliente Horeca e quais vão ser as suas opções segundo a entrada do sistema. Portanto, tudo isto foram pontos que nós fomos estudando e percebendo, quer dentro do sistema, quer nós também Coca-Cola. Porquê? Porque achamos que é importante, é termos a informação toda para tomarmos as melhores decisões. Baseado nessa informação, tomamos as nossas decisões. Okay? Mudamos todos os nossos produtos para um código IAN único, ok? Que isso, logo a alteração de código IAN, que é bastante importante, porque isso permite logo aí uma identificação correta da embalagem que pagou o depósito, ok? Isso é logo excelente, e isso acaba por defender também um bocadinho o sistema. E a grande maioria dos produtos, como nós, 90% daquilo que nós comercializamos em Portugal é produzido na nossa fábrica em Azeitão, também para nós é fácil de fazermos essa separação logo direta do produto e de um IAN Code nacional único, ok? E isso foi um dos pontos críticos, e era aquilo que o Bernardo dizia há pouco, que foi muito importante nós conseguimos definir o que é que teríamos que fazer, mas é preciso adaptar tudo, é preciso adaptar criatividade, artes finais, mensagens ao consumidor, tudo isto sofreu uma adaptação muito grande. Portanto, tem aqui também um cuidado muito importante da indústria. Outro dos pontos teve a ver também com a forma como desenhamos o sistema, ou seja, mesmo entre retalhistas e produtores, nós tivemos durante muito tempo a tentar perceber tudo o que poderia acontecer, qual é que era o melhor desenho do sistema. Isto foi muito cuidado, isto foi muito trabalhoso. Podemos todos questionar no final e dizer isto poderia ser melhor, isto poderia ser diferente, mas há uma coisa que não se pode questionar, é que foram dedicadas horas e horas e horas de várias pessoas para tentar desenhar o melhor possível o que era um sistema de pós-reembolso único, ok? Porque às vezes nós pensamos assim, isto é igual ao da Alemanha, ou igual ao da Noruega, ou igual... Não é igual, é completamente distinto. As questões na legislação são diferentes, a forma como ele tem que ser abordado é distinta. Os players que existem aqui são distintos. Portanto, tudo isso funciona de forma diferente e a mostrar um sistema de pós-reembolso que será completamente novo, inovador. Okay? Por mais que, lá está, dê para termos muitos learnings daquilo que se passou noutros países. E também tivemos um cuidado muito importante, que era de explicar bem aos nossos clientes e sermos assessores de tudo aquilo que pudéssemos para lhes explicar o que era esta transição, de que forma é que se podiam também preparar para ela, ok? E os nossos colaboradores também. Formações, mesmo internas, vários processos formativos para que eles se sentissem capazes de perceber o que era o sistema e como é que funcionaria o sistema. Okay? Por último, a questão dos processos também, ou seja, a nível de informática, isso é algo que tanto no retalho como nos produtores, a adaptação dos sistemas informáticos, adaptações de EDIs, da forma como a faturação vai aparecer, como é que aparece o depósito é uma linha à parte na fatura, para garantir que todos sabemos que o valor do depósito não está incluído no preço. Isso é uma questão legal, okay? Que é o valor do depósito tem que estar à parte do preço do produto sempre. Portanto, vamos sempre saber qual é que é o preço que estamos a pagar pelo produto e o que estamos a pagar de depósito pela embalagem, que depois podemos ser ressarcidos no final. Portanto, tudo isto foi cuidadosamente planeado, okay? E acredito que isto vai mudar mesmo a forma como estamos a trabalhar até agora e
acho que estamos muito, muito bem preparados. Eu diria, como o Fernando dizia há pouco, nós preparados estamos muito. Agora, vão acontecer coisas que estão fora do nosso controle e que já sabemos e já estamos a prever que vão acontecer, certo? Claro. Mas preparados para o que vier e temos que ser ágeis e rápidos. Claro que sim. Bom, isto o tempo voa. Eu achava que tínhamos muito tempo, mas o tempo voa porque realmente a vossa participação está a ser super, super interessante. E eu se calhar deixava agora aqui uma última questão para os três, que na prática são duas. Tem aqui a ver, o- vocês já falaram um bocadinho disso, mas se calhar o que é que tipo de dúvidas e dificuldades é que antecipam aqui por parte dos consumidores, que vão, portanto, têm aqui um papel obviamente crítico em todo este processo. E depois também, já que estamos aqui numa iniciativa do Pacto Português para os Plásticos, em que o mote da colaboração é sempre um mote que trazemos e que ressalvamos e que achamos que a colaboração é necessária para levar grandes empreendimentos para a frente. Qual é que vocês acham que foi aqui assim, e vai ser o papel da colaboração entre produtores, o retalho, as associações, para que seja um sucesso este SDR? Bernardo. Bem, então, do ponto de vista das dúvidas do lado dos consumidores, eu acho que a maior parte das dúvidas nos primeiros tempos vão dizer respeito às regras de devolução. Portanto, acho que vai ser a principal dúvida do lado dos consumidores e, naturalmente, nessa parte, quer o retalho, quer o Areca vão estar na primeira linha dessa frente de batalha, digamos assim, por um lado. Por outro lado, acho que também vai haver com certeza dúvidas sobre onde se pode fazer a devolução, a localização, sobretudo enquanto a rede estiver mais focalizada no retalho e o Areca ainda estiver pouco desenvolvido. Vai haver também algumas questões de cobertura de rede e de acesso, de acessibilidade, que também vão se colocar, por certo. O papel da colaboração. Bem, eu acho que o STR é um excelente exemplo de colaboração entre privados para a concretização de objetivos de política pública, neste caso, e para a persecução de interesse público e de objetivos de interesse público, e é o que tem acontecido. Portanto, temos produtores e embaladores, retalhistas, numa mesma organização, sem fins lucrativos, a trabalhar em conjunto, de forma colaborativa ao longo dos últimos anos, e de forma bem sucedida. E, portanto, eu acho que é um excelente exemplo. Não é um modelo, naturalmente, que o modelo do STR não é um modelo único na Europa, já existem outros, mas não deixa de ser um modelo de sucesso e que tem vindo a dar bons resultados até o momento. E, enfim, vais ter agora uma prova de fogo no dia 10, mas esperemos que seja superada, e estou em crer que vai ser superada com sucesso. E, portanto, é um modelo em que as associações também desempenham um papel extremamente importante, através da capacitação e da congregação de boas vontades juntos dos seus associados, e, portanto, acho que isso também é positivo. Muito obrigada, Bernardo. Fernando, as mesmas questões aqui,
as dúvidas e dificuldades dos consumidores e o papel da colaboração. Eu não tenho muito mais a acrescentar àquilo que o Bernardo acabou de referir, sobretudo em relação às dúvidas. Eu acrescentaria, se calhar, um outro aspecto que eu julgo que vai acontecer muito, que são as interpelações que vamos ter do lado dos consumidores, sobretudo quando tiverem dificuldades na devolução, não tanto em relação a dúvidas, mas quando o cliente já sabe, o consumidor já sabe o que tem que devolver, mas que depois não consegue porque a embalagem de facto está danificada e, portanto, não foi possível ler o código EAN, enfim, qualquer que seja o motivo, mas essa eu diria que é uma realidade que nós vamos sentir. Ou até mesmo porque a máquina está, como falávamos há pouco, avariada, ou porque está cheia, portanto os sacos estão cheios e, portanto, a máquina está inativa temporariamente porque aguarda que alguém venha substituir o saco. Portanto, eu acho que isto vão ser tudo dificuldades que vão gerar reclamações, insatisfação, até digamos, até isto cair na rotina e, portanto, todos perceberem claramente como é que é possível, de facto, gerir ou manter práticas para que a satisfação do consumidor não seja, de facto, posta em causa. Agora, relativamente à colaboração, eu acho que a SDR Portugal é já por si só, ou este sistema é já por si só, um caso de sucesso, é um caso único pela forma como a SDR Portugal é constituída. Portanto, a Catarina também deu uma perspectiva. Portanto, esta entidade congrega logo nos seus acionistas membros da indústria, membros do retalho, o que por si só na Europa já é um fator inovador, algo que não acontece pela Europa fora. Portanto, isto demonstra que, de facto, nós já construímos um sistema de maneira diferente. O Manuel Bastos já referiu há pouco algum deste trabalho, ou a forma como este trabalho colaborativo tem acontecido, mas eu acho que isto, por si só, já demonstra que o nosso é um caso, de facto, de diferenciador. Muito obrigada, Fernando. Manuel. É verdade. Ou seja, primeiro dizer que isto aqui não vai ser. O Bernardo estava a dizer, vamos ter uma prova de fogo no dia 10, certo? Vamos ter uma prova de fogo, mas isto é uma maratona gigante que vamos ter. E uma maratona onde não a vamos ganhar nos primeiros metros, mas vamos ter que continuar a correr solidamente, para depois no final conseguirmos chegar aos objetivos que se pretendem. Portanto, e isto só se pode fazer com colaboração de todos, e por isso é que desde o princípio a SDR tem, para além de ter juntado também a parte do retalho e dos produtores, não foi só isso, ou seja, foi falar com a Arespo, foi falar com as associações de shoppings, foi falar com as associações de consumidores, foi falar com tudo, ou seja, tudo que pudesse influenciar de alguma forma, com o governo, com a APA, com a DGE, portanto, tudo isto, todos estes organismos estão em conjunto a trabalhar para que este resultado seja bom, ok? E isso faz com cooperação. Eu acho que é esse o caminho que estamos a seguir. Acredito que é o melhor caminho que podemos fazer. O Fernando há pouco falava do exemplo da Polónia. A Polónia tem 6 sistemas de depósito e reembolso, ok? Imaginem a confusão disto, um gerido por uma entidade, o outro por outra, o outro gera as máquinas, o outro gera o embalagem, confusão que vai aqui. Assim nós conseguimos, de uma forma muito mais simples, ter um sistema sólido e um sistema onde todos cooperam no mesmo sentido, ok? E acredito que aí vai ser a grande vantagem do nosso sistema. Temos muita gente a olhar para Portugal e a ver o exemplo de Portugal com atenção, com lupa, e a perceber como é que vai ser o comportamento de outros sistemas de depósito e reembolso no sul da Europa. Mesmo Espanha vai começar daqui a pouco, não é? Também sabemos, assim se espera, em 28 ou algo próximo disso. O que acontece é que isto está
a mexer muito rapidamente e nós temos que ir acompanhar e temos que tornar as nossas embalagens circulares. Isso é super importante. Recolher mais para conseguirmos reincorporar mais e tornarmos as embalagens circulares e reduzirmos assim a nossa pegada, tanto a nível de resíduos como a nível de carbono. Portanto, esse é o nosso caminho e estamos comprometidos nisso. Bom, muito bem, muito obrigada. Já ultrapassamos aqui uns minutinhos o nosso tempo definido, mas acho que valeu a pena. Deixa-me agradecer as vossas contribuições. Acho que tivemos aqui uma excelente conversa e que conseguimos ir esclarecendo aqui algumas questões que foram também aqui sendo colocadas no chat e acho muito interessante a vossa partilha de perspectivas, o vosso empenho e otimismo também, um otimismo obviamente realista, Isso. antecipando também as dificuldades que aí vêm. E ressalvo também em todo este processo, a grande importância da comunicação. A Catarina teve-nos aqui assim também a fazer uma excelente apresentação e trazer aqui também alguns dos principais princípios. Queria dizer que o Pacto tem também se envolvido com esta iniciativa e também estamos obviamente disponíveis para, em termos de comunicação, ajudarmos no que for necessário, sermos também aqui um veículo de informação para todos. Bom, resta-me agradecer, desejar ao sistema as maiores sortes e que efetivamente este sistema de depósito e reembolso funcione, que se consiga aumentar as taxas de recolha, as taxas de incorporação, e no fim do dia conseguirmos aqui assim caminhar para uma economia circular para os plásticos e também aqui sim para as latas, que este sistema também inclui as latas. Portanto, agradecer a vossa participação, agradecer a todos que nos estiveram a ouvir. Este foi o webinar onde tivemos a maior participação de todos os tempos. Portanto, agradecer a vossa participação. E pronto, e resta-me desejar um bom resto de dia e um sucesso para o SDR. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigada, bom dia. Obrigado. Deus, bom dia, obrigado. Bom dia. Obrigada.